Dia 8 de agosto, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Jesus é a solução. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. João capítulo 11, versículos 43 e 44. Quem não conhece essa história que nós acabamos de ler? Quando você abre a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 11, você encontra o relato da ressurreição de Lázaro. Lázaro já havia morrido há 4 dias. Estava enterrado num túmulo em que tinham colocado uma pedra. Quando Jesus chegou até o local, a sua irmã, Marta, disse para Jesus: já cheira mal. O morto já tem 4 dias. E Jesus disse para Marta: eu não te disse que se você crer, você verá a glória de Deus? Então Jesus disse: removam a pedra. Quando removeram a pedra, aí aconteceu o que nós lemos aqui nesse versículo. Vamos ler aqui mais uma vez. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz. Depois que Jesus disse para removerem a pedra, e depois que removeram a pedra, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. E aí, o que aconteceu? O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, que já tinham amarrado ele para sepultá-lo, e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. João capítulo 11, versículos 43 e 44. Então, nesta passagem, vemos Jesus chegar à cidade onde seu amigo Lázaro morava. 4 dias após o seu falecimento, as irmãs do morto, Marta e Maria, estavam desoladas e lamentavam, pois acreditavam que se Jesus tivesse chegado antes, seu irmão não teria morrido. As pessoas costumam repetir o ditado popular: para tudo existe um jeito, exceto para a morte. Mas Jesus invalida esse ditado popular, pois para ele, até mesmo para a morte, existe uma solução. A ressurreição de Lázaro no 4º dia após sua morte nos mostra que, por mais que na nossa visão tudo esteja perdido, não havendo mais o que fazer, para Jesus não existe tarde demais. Para ele, tudo é possível, porque o seu poder vai muito além das nossas limitações. No versículo 35 do capítulo 11 do Evangelho de João é dito: Jesus chorou. Podemos ver que Jesus teve seu momento de pesar pela morte do amigo, mostrando-nos que existe de fato um momento em que precisamos passar pelo luto, pelo pranto, mas isso não pode nos paralisar, sendo um momento necessário, embora não duradouro. Seja qual for a dor que você está enfrentando, é natural que o seu coração esteja ferido, mas não se deixe paralisar por isso. Busque consolo nos braços do Pai e entregue a Ele todos os seus temores, sabendo que Jesus tem poder para curar. Confie em Cristo e Ele restituirá à vida tudo aquilo que para você já está morto. Então, quando você abre o Evangelho de João e as irmãs de Lázaro dizem: ele já morreu, a Bíblia fala no verso 35 que Jesus chorou. Antes de Jesus ir até o túmulo e dizer para removerem a pedra e dar a ordem: Lázaro, sai para fora,
Jesus teve o seu momento de choro, de tristeza, de lamentação, de ver Lázaro morreu. Mas Jesus não ficou ali parado, naquele luto. Depois que ele se recompôs, ele disse onde ele está. Então ele foi até onde estava e disse para elas, para eles, para as pessoas que estavam ali: tirem a pedra. Então Jesus agiu. E aqui o pastor Júnior Rostirola está dizendo: e na vida existem momentos em que nós choramos. Isso faz parte da vida. Existem momentos em que você tentou o vestibular e não deu certo. Você está se lamentando, chorando, mas se você ficar aí parado, parada, a sua vida não vai andar. Agora é hora de reerguer-se, levantar a cabeça, estudar e fazer o próximo exame. Talvez aconteceu alguma coisa que você pensou, não tem mais saída. Mas se você ficar aí no tempo de luto para sempre, a sua vida não vai andar. Então existe o tempo de luto, o tempo de tristeza, o tempo do choro. Isso faz parte também da vida. Mas é necessário enfrentar esses desafios, recompor-se, reerguer-se e prosseguir, de acordo com a orientação e o passo que Deus tem mostrado para você. O que importa é que Jesus, ele tem a solução e a resposta certa para cada etapa e cada momento da sua vida. Vá até ele. A frase de hoje é melhor estar em um mar agitado com a presença de Jesus do que em uma praia tranquila onde ele esteja ausente. Então, é melhor estar em um mar agitado com a presença de Jesus do que em uma praia tranquila onde ele esteja ausente. Você lembra que no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, Jesus estava no barco com seus discípulos. Levantou-se uma grande tempestade e Jesus mandou o vento se acalmar e o mar se aquietar. E tudo ficou em paz. Então, com Jesus, as situações podem ser difíceis, mas Ele é a solução. Hoje é o dia 220 de 365, a leitura bíblica de hoje é Jó, capítulo 26. E a palavra-chave de hoje é esperança. Tenha esperança, o seu sonho não morreu, o seu projeto não morreu. Coloque na mão de Jesus, Ele tem a solução. Entrando na leitura bíblica, que é Jó capítulo 26, vamos ler aqui o texto de hoje. Então Jó em resposta disse: Bildade, eu estou fraco. Bildade era um dos amigos de Jó. Então Jó aqui está falando com Bildade. Ele fala assim: Bildade, eu estou fraco, sem forças. Como você me ajuda e me consola? Como você é bom para dar conselhos e gastar a sua sabedoria com um ignorante como eu. Quem foi que o ajudou a dizer essas palavras? Quem o inspirou a falar assim? Os mortos tremem de medo nas águas debaixo da terra. Para Deus, o mundo dos mortos é aberto. Não há cobertura que o impeça de ver o que lá acontece. Deus estendeu o céu sobre o vazio e suspendeu a terra por cima do nada. Olha o que Jó fala a respeito de Deus. Aqui no verso 5, os mortos tremem de medo nas águas debaixo da terra. Agora o verso 6, para Deus, o mundo dos mortos é aberto. Não há cobertura que o impeça de ver o que lá acontece. Lembra que acabamos de ler a história da ressurreição de Lázaro.
Então, para Deus, o mundo dos mortos é aberto. Não há cobertura que o impeça de ver o que lá acontece. Talvez você está pensando que um projeto, que alguma coisa na sua vida morreu e não tem mais jeito. Mas para Deus, o mundo dos mortos é aberto. Para Deus, aquilo que você pensa que morreu está aberto para Ele. Deus, da mesma forma como ressuscitou a Lázaro para mostrar para Marta, para Maria, aquelas irmãs de Lázaro, o seu poder, também pode trazer à tona aquele projeto que você pensa que já morreu. Não há cobertura que o impeça de ver o que lá acontece. Deus sabe, está vendo tudo o que está ocorrendo, se passando na vida de quem agora está com as mãos na cabeça e pensando, acabou. Deus, para ele, não existe cobertura que o impeça de ver aquilo que cada pessoa está passando. Ele sabe e está vendo. Verso 7. Deus estendeu o céu sobre o vazio. Quando Deus criou o céu, a terra não tinha forma nenhuma. Ele disse que haja um firmamento e surgiu o céu. E ele estendeu o céu sobre o vazio. E ele suspendeu a terra por cima do nada. Quando você olha para o universo, a terra não tem nenhuma estrutura que apoie a terra no universo. É a providência de Deus que mantém todas as coisas no seu lugar no universo. 8. Ele prende a água nas nuvens e elas não se rasgam com o seu peso. Ele cobre a cara da lua cheia, estendendo sobre ela uma nuvem. Deus separou a luz da escuridão por meio de um círculo desenhado no mar. Significa, se Deus quiser, ele desenha um círculo no meio do mar e ele coloca a luz dentro daquele círculo. Ele tem poder. Ninguém pode pegar a luz, mas Deus consegue pegar a luz. Ele separa a luz da escuridão por meio de um círculo desenhado no mar. Quando ele ameaça as colunas que sustentam o céu, elas se assustam e tremem de medo. Voltando aqui no versículo 10, uma coisa me ocorreu agora. Deus separou a luz da escuridão por meio de um círculo desenhado no mar. O reflexo da lua, quando bate no mar, você olha a escuridão, mas você vê o reflexo da lua batendo sobre o mar, trazendo luz no meio da escuridão. Verso 11. Quando ele ameaça as colunas que sustentam o céu, elas se assustam e tremem de medo. 12. Com o seu poder, Deus dominou o mar. Com a sua inteligência, derrotou o monstro Raabe. O monstro Raabe é uma lenda de um animal poderoso sobre o mar. Então, Jó está dizendo que Deus tem todo o poder sobre o mar. Ele domina o mar e todos os seres que existem no mar, independente do tamanho deles. 13. Com o seu sopro, Deus limpou o céu e com a sua mão matou a serpente fugitiva. E o 14. Mas essas coisas são apenas uma amostra, um eco bem fraco do que Deus é capaz de fazer. Quem pode compreender a verdadeira grandeza do seu poder? Em outras palavras, quem poderia imaginar que ele poderia ressuscitar Lázaro? Quem pode compreender a verdadeira grandeza do poder de Deus? Jesus é Deus. O milagre da ressurreição de Lázaro revela o grande poder de Deus em Jesus. E Deus criou todas as coisas e tem todos esses poderes sobre os mortos
e de ver tudo o que acontece nessa terra. Nada é oculto, nada fica debaixo de uma cobertura para Deus. Deus conhece o que se passa até no mundo dos mortos. Ele sabe de todas as coisas e ele tem todo o poder. E Cristo é Deus. Jesus é Deus. Jesus é aquele que, quando você aceita Ele, você recebe o perdão dos seus pecados e você passa a fazer parte do reino de Deus. Agora eu apresento a oração de confissão, que é a oração para você que ouviu essa mensagem, ainda não aceitou a Jesus e ficou pensando: como que eu faço? Se Jesus é a solução, como que eu faço para chegar até Jesus? Então a resposta está aqui, fazendo uma oração de confissão, em que você fala: Jesus, eu te aceito, eu quero o Senhor na minha vida. Então, se você ainda não fez essa oração, ouviu essa mensagem que Jesus é a solução e quer recebê-lo, quer tê-lo na sua vida, então ligue o seu pensamento com Deus e o seu coração. Abra o coração e faça essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus, amém. O livro da vida está no céu. É o registro, é o cartório de Deus. Uma criança, quando nasce, recebe o nome no cartório. Quando você aceita Jesus, o seu nome é registrado no céu, no cartório de Deus, no livro da vida. Então você passa a ser um filho, uma filha de Deus. A oração termina em nome de Jesus porque você está dizendo: eu estou orando assim, no nome de Jesus. Estou orando para Jesus. E o amém significa que assim seja. Agora, você pode fazer todas as suas orações a Jesus. Ele é a solução. E Ele, com certeza, vai trazer respostas para aquilo que você colocar diante dele em oração. Faça suas orações, entregando todas elas para Jesus. Sempre que você orar, diga: eu oro assim, em nome de Jesus. Eu estou orando em nome de Jesus, porque Jesus morreu por nós. Quando nós vamos até Deus em nome de Jesus, Deus lembra que Jesus morreu em nosso lugar. Então ele ouve e ele responde com certeza. Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que vieram na sua mente, para que elas entendam que Jesus é a solução, recebam a Ele na sua vida e possam também experimentar as bênçãos que Deus tem para elas. Deus abençoe a sua vida grandemente. Amém. E dê glória ao Pai, porque Ele nos amou primeiro. Dê glória ao Filho, porque Ele faz maravilhas na vida de todos aqueles que vêm a Ele. E dê glória ao Espírito Santo, porque Ele nos acompanha todos os dias. Amém, amém.